Olá pessoas, alunos, aqui é o professor Luiz Fernando. Estou iniciando aí mais uma videoaula para poder a gente tratar do tema aí do nosso PET, né? Que é aí a chegada dos europeus ao Brasil e à América. Bom, em primeiro lugar, os europeus, por que eles chegaram à América? Lá, né, nos séculos 14, 15, vamos colocar 1453, século 15, não é isso? Em 1453, Constantinopla caiu sob os turco-otomanos, né, os muçulmanos. E isso significa, né, que os europeus passaram aí a ter mais um inimigo comandando aí Constantinopla. Quem não sabe, Constantinopla fica lá no leste europeu, né? É num estreitozinho, e era a principal rota aí de transição entre os produtos do leste asiático, né, e a Europa. E a gente sabe que lá no leste asiático sempre houve produtos muito caros aí para a Europa, que são as chamadas especiarias, né? Cravo, canela, noz moscada e etc. Orégano, que eram produtos que serviam tanto para tempero quanto para conservar, então vendiam muito, né? E a gente sabe que lá na Península Ibérica, onde situam-se os países chamados Portugal e Espanha atualmente, na Península Ibérica, os árabes, né, a galerinha não é a mesma galerinha que tomou Constantinopla, mas são muçulmanos como eles. Então, na época eram chamados mouros. Então os mouros tomavam aí, né, parte aí do território de Portugal e Espanha. Então portugueses e espanhóis, né, vinham em guerra um longo tempo contra essa galerinha, contra os mouros, que eram árabes, assim como os turco-otomanos que tomaram lá Constantinopla, importante rota das especiarias. Beleza, mas Portugal foi o primeiro a expulsar os mouros de seu território. Aí o rei de Portugal falou assim: peraí, a gente expulsou os mouros do nosso território, e agora o que a gente pode fazer? Opa, a gente pode ganhar dinheiro, né? E como que a gente vai ganhar dinheiro? Participar do comércio do que é mais vendido aqui na Europa, né? As especiarias. Bom, os genoveses lá, venezianos, lá da Itália, essa galera eram os que comandavam ali tráfico desses produtos aí pelo mar Mediterrâneo, e ali faziam comércio com os mouros, então eles lideravam. Então os portugueses, né, para poder participar ali por terra desse comércio, iam ter que rivalizar com os genoveses e venezianos, e ainda por cima eles não iam facilmente fazer comércio com os mouros, porque eles vinham em guerra há muito tempo contra os mouros. Então o que eles fizeram? Começaram a investir em técnicas de navegação, né? Aí surgiram mapas, né? Surgiu a bússola, o astrolábio, que é um instrumento que ajuda a saber a latitude e a longitude onde você se encontra, né? E aí então começaram a se lançar nas grandes navegações. Primeiro os portugueses, depois os espanhóis. Vou falar mais dos portugueses porque os portugueses dizem respeito diretamente à história do Brasil, mas eu vou ser obrigado a comentar também sobre os espanhóis, porque foram eles que chegaram na América em primeiro lugar. E aí os portugueses, visando participar desse comércio de especiarias, desenvolveram novas técnicas de navegação e se lançaram no Oceano Atlântico, tá? Por que eles só se lançaram no Oceano Atlântico a partir dessas circunstâncias? Porque o oceano, o mar para eles era sinônimo de um imaginário de monstros. Para eles tinham monstros do mar, tinha sereias, tinha perigos no oceano. Então por isso que até então eles não se lançavam. E também não tinha tecnologia suficiente para enfrentar, né, as grandes ondas. Essas tecnologias passaram a surgir com o investimento do governo. O rei, que era a pessoa mais poderosa do país, né, tinha dinheiro, cobrava impostos. Então com o investimento do rei de Portugal,
começou a desenvolver essas tecnologias que foram aí superando os perigos que eles viam no oceano. E aí eles chegaram em primeiro lugar em Ceuta, né, ali no norte da África. Depois chegaram no Cabo da Boa Esperança. Eles foram contornando aos poucos a África. Chegaram lá ali no, eu esqueci o nome do cabo, ali no mais ao sul da África que tem, né? E à medida que eles iam chegando na África, iam contornando a África, eles iam instalando feitorias nesses locais que eles chegavam da África. O que eram feitorias? Fortificações, onde eles guardavam aquilo que eles comercializavam com os africanos. E aí quando passava o navio, eles pegavam e levavam para a Europa. Então, a colonização deles era principalmente no litoral, a partir de feitorias, comercializando com os africanos do local, com os nativos do local. E assim, em primeiro lugar, eles comercializando com a África, eles começaram a ter ouro como principal, né, ouro, marfim como principal produto. Depois, mais tarde, né, eles conseguiram contornar a África e chegar na Índia e depois na China, que era onde eles queriam chegar para comercializar o comércio de especiarias. Então, resumindo, portugueses investiram em navegação e encontraram uma rota alternativa para comercializar as especiarias, que era o que eles queriam para dar lucro, né? Para participar aí do rico comércio de especiarias, que era dominado pelos genoveses e venezianos lá nas rotas por terra, ok? Que era o chamado Caminho da Seda, falado lá pelo Marco Polo e tudo mais, ok? Depois eu vou até procurar imagens para mostrar para vocês esse caminho, e aí a conquista aí de Constantinopla. Tem até na Netflix tem um filme mostrando a queda, a ascensão do Império Otomano, vocês podem ver, né? Não sei se é na Netflix, mas tem essa série por aí, é um documentário, mas passa algumas cenas também, muito bom. Bom, portugueses conseguiram participar do rico comércio de especiarias lá do Oriente, mas também chegaram aí no local que hoje nós chamamos de Brasil, né? Mas antes dos portugueses, quem chegou na América foram os espanhóis, porque os espanhóis igualmente conseguiram expulsar os mouros aí de seu território, de certa forma, né? E aí também fizeram como os portugueses, olharam para os portugueses e falaram assim, pô, essa galera tá conseguindo conquistar, né, algumas colônias, eu também vou me lançar, né? E aí o rei lá da Espanha contratou aí Cristóvão Colombo, que era um austríaco, né? Aliás, que era um genovês, contratou ele para poder, né, liderar uma expedição rumo aí à América, local onde os portugueses não tinham ido. Os portugueses tinham ido para o sul e depois para o leste, né? O Cristóvão Colombo não, ele acreditava que ele indo para o oeste, né, ele ia chegar no leste. Se ele contornasse o planeta, ele acreditava, né, como poucos da época, que o planeta era, né, era parecido com uma esfera. Ele acreditava que ele contornando por oeste o planeta, ele ia chegar no leste, né, na China, onde podia comercializar as especiarias. E assim fez. Se lançou e aí chegou em 1492 na República Dominicana, tá, gente? E ali, só que o Colombo, ele morreu achando que tinha chegado na Índia, tá, gente? Depois ele retornou para a Europa, retornou, beleza, mas ele achava que tinha chegado na Índia. Por isso ele chamou a galera ali de índios, tá? Por isso que nós chamamos os nativos de índios, mas na verdade não são índios, porque eles não moram na Índia, eles moram na América. Nós deveríamos chamá-los de indígenas ou de nativos, tá bom? Que é o nome aí científico que se dá aí, nativos, para uma pessoa que nasceu ali naquela terra. Ok, gente? A partir daí, eles vão implantar uma colonização nesses locais onde eles chegaram. A gente vai ver isso em outra videoaula. Aí algumas representações aí que eles trouxeram
dessa terra. Eles acharam que essa terra era nova. E aí eu vou ler para vocês aqui, ó, alguns trechos desse livro chamado Brasil, uma biografia, da Lilian Maurice Schwartz e da Eloise Starling, que eu li nessa pandemia enquanto estive parado. Né? É um livro excelente, conta de toda a história do Brasil, desde o descobrimento até os dias atuais. Ok? Então eu vou ler alguns trechos para ilustrar isso que vocês estão falando. Também posso mandar aí para vocês verem também. Vamos lá. Difícil imaginar o impacto e o significado da descoberta de um novo mundo. Novo porque ausente dos mapas europeus. Novo porque repleto de animais e plantas desconhecidos. Novo porque povoado por homens estranhos que praticavam a poligamia. Andavam nus e tinham por costume fazer a guerra e comer uns aos outros. Eram canibais, afirmavam os primeiros relatos, cheios de curiosidade, exotismo e imaginação. Depois outro trecho desse livro vai falar assim. Lembrando que essa terra América é chamada primeiro de Novo Mundo. Ok? A descoberta do Novo Mundo, um novo continente. No diário de sua primeira viagem ao Caribe, realizada entre 1492, detalhe, chamava-se Caribe porque era sinônimo de canibal. Caribe era sinônimo de canibal, tá, gente? Por isso que chamou essa região onde Cristóvão Colombo chegou primeiro de Caribe, por sinônimo de canibal, porque achava-se que todos eles comiam-se uns aos outros, mas a gente sabe que nem toda tribo é canibal. Toda tribo americana é canibal, nem toda. No diário de sua primeira viagem ao Caribe, realizada entre 1492 e 1493, o explorador menciona, entre curioso e indignado, que os nativos das ilhas tinham o costume de comer carne humana e assim os chama de caribes ou canibes. O nome virou adjetivo da segunda viagem de Colombo às Antilhas, que teria ocorrido entre 1493 e 1496. E a difusão da prática do canibalismo nas Américas ajudou a consolidar um novo propósito, o de escravizar nativos. Então, essa era a imagem que se tinha dos nativos e começou a ser escravizados por achar que eles não eram gente. E aqui eu vou procurar para vocês, né, uma imagem que o texto vai trazer. Ó, que eu vou postar aí para vocês também, mas vou estar mostrando aqui de uma vez para vocês saberem qual que é as representações que se tinham aí dos índios, ó. Olha lá. Tinham-se aí essas representações dos índios feitas na época, que eles eram canibais, eram selvagens, tá, gente? Pois eu mandarei aí para vocês. Na carta que escreveu a coroa, Colombo asseverava que eles eram preguiçosos, andavam nus, eram carentes de vergonha, pintavam o corpo para a guerra e usavam apenas tatuagens, braceletes e colares para cobrir as intimidades. O argumento era que os canibais estavam longe dos valores da humanidade ocidental, mas poderiam ser úteis como bons escravos. Nas missivas que enviou, o Américo Vespúcio também reafirma a presença de canibais na América. Eu não vou entrar na fala de Américo Vespúcio, tá? Porque ele, vocês já viram aí, né? No documento. Tá, gente? Então essa daí é a imagem que eles tinham aí dos primeiros, quando chegaram na América, dos primeiros nativos da América. De canibais, de pessoas que tinham que ser escravizadas, de pessoas que não eram gente. E por isso, tá? Eles vão começar a escravizar essa galera. Né? Vai ser um reflexo. A escravidão vai ser um reflexo da forma como eles viam as pessoas. Eles achavam aí os nativos pecaminosos por comerem uns aos outros, por andarem nus, né? Por tomar banho todo dia, por não terem um par, né? Para eles os indígenas eram promíscuos, ou seja, não tinham um par fixo, tá? E no Brasil, voltando aqui para o Brasil, né? Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil em 1500, né? No atual Porto Seguro, na Bahia, tá? E Portugal não vai colonizar o Brasil efetivamente de 1500 a 1530, não. De 1500 a 1530, Portugal estava ganhando muito dinheiro com as especiarias e não olhou para o Brasil. O que Portugal fez no Brasil entre 1500 e 1530?
Portugal apenas extraiu o pau-brasil, tá? Era uma madeira que utilizava-se aí, né, para fazer principalmente a tinta vermelha e também para construir navios, tá? Fortes navios que eles precisavam para continuar suas navegações. Então a única riqueza que se aproximava um pouco aí das especiarias que tinha no Brasil era o pau-brasil. A galera, os portugueses, achavam que aqui não tinha riquezas, no Brasil não tinha riquezas. Tanto que tem uma carta que o Américo Vespucci fala, né, a única riqueza que o senhor vai tirar daqui, senhor rei, é catequizar essa gente, né? Porque eles precisam de nós para receberem Deus, para serem salvos. Olha só a forma como se via os nativos. E nessa extração do pau-brasil, quem é que vai fazer o trabalho de cortar o pau-brasil e de ir lá, né, levar o pau-brasil até o litoral? Os nativos, tá? Então, os nativos faziam todo esse trabalho aí. E aqui nós temos uma imagem, depois vou passar para vocês. Essa segunda imagem que eu acho que vocês já viram na primeira vez. Vou mostrar de novo. Aí tá mostrando os nativos, né, cortando o pau-brasil e transportando o pau-brasil até o litoral, tá, gente? Ó, depois eu vou passar também, vou achar essa imagem, eu vou levar para vocês. Eles cortavam para o Brasil e levavam ao litoral. E tem aqui no Brasil essa representação da época. Tá, gente? Os índios fazendo isso. E era isso que aconteceu no chamado período pré-colonial de 1500 a 1530. Ok? Os índios cortavam para o Brasil, levavam para as feitorias, eram fortificações. Os índios trocavam esse pau-brasil em produtos manufaturados, espelhos, enxadas, machados e etc. Tá? E os portugueses levavam o pau-brasil para a Europa. Quem que fazia esse trabalho de levar o pau-brasil? Eram pessoas contratadas para fazer isso pelo governo. Tá? Com o tempo, em 1532, vai ser necessário aí o governo criar um novo modelo de colonização chamado capitanias hereditárias, porque os franceses, ingleses e piratas diversos estavam invadindo o litoral brasileiro e captando, né, pau-brasil também, fazendo esse comércio com os índios também, levando esse pau-brasil. E o rei falava assim, não, essa terra é de propriedade minha, né? Tanto que criou-se o chamado Tratado de Tordesilhas entre Espanha e Portugal. O Papa intermediou esse Tratado de Tordesilhas, ou seja, a 370 léguas, né, do cabo lá da Boa Esperança, formava-se aí uma linha imaginária, né? E essa linha imaginária, a leste dela seria de Portugal e a oeste seria da Espanha, pois tem a imagenzinha também do Tratado de Tordesilhas que eu tenho que enviar para vocês. E Inglaterra, França falaram assim, e nós não temos direito não, e começaram aí por isso a invadir esses territórios e a roubar, entre aspas, esse pau-brasil. E o rei de Portugal, com medo de perder as terras do Brasil, né, resolveu criar um modelo aí de capitanias hereditárias que vai ficar para um próximo vídeo, tá, gente? O modelo de capitanias hereditárias vai ser criado pelo rei por isso e também porque o comércio de especiarias já estava decadente aí para Portugal, já não estava dando tanto lucro assim no Oriente. Tá bom, gente? Já adianto que esse modelo de comércio aí de especiarias, aliás, esse modelo aí de capitanias hereditárias não me deu muito certo, tá? Por causa das longas distâncias entre uma capitania e outra, e entre as capitanias e o próprio metrópole, falta de dinheiro de alguns donatários que recebiam as capitanias, né? Alguns nem chegaram a vir para o Brasil, nem chegaram a vir para essas capitanias, e aí só sobreviveram a de São Vicente, atual São Paulo, e a de Pernambuco, atual estado do Pernambuco, que a gente ainda vai ver, tá bom, gente? Eu tenho aqui a imagem dessas capitanias, que vou até mostrar para vocês já de uma vez, enquanto tenho alguns minutos aí do vídeo. Ó, essa daqui é a imagem da época que fez-se das capitanias, ó. Da época essa imagem, tá bom? Vou mandar para vocês também. Um abraço e até a próxima. Valeu!